Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Isaías, capítulos 35 e 36. O capítulo 35 é um contraste com o capítulo anterior. Enquanto o anterior foi revelado o julgamento e destruição das nações pagãs, esse capítulo revela a alegria, a felicidade futura do povo de Deus. Versículos 1 e 2. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Que maravilha! O deserto não permanecerá um deserto, pois o Senhor transformará a terra em um jardim do Éden. Toda a criação espera ansiosamente pela vinda do Senhor por este grande dia. Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A natureza sabe que será libertada da maldição do pecado proferida no capítulo 3 do livro de Gênesis e compartilhará a glória do reino. Líbano, Carmelo e Saron foram três dos lugares mais fecundos e belos na terra, e ainda o deserto será mais proveitoso e bonito do que os três lugares juntos. De acordo com o verso 7, não haverá mais terra seca, porque a terra se tornará um jardim de glória. Por isso o profeta diz nos versos 3 e 4, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. As pessoas desanimadas serão renovadas. Esta renovação é em comparação com a cura milagrosa de diversas deficiências físicas e ao florescimento de um deserto quente e seco. Por isso, alegre-se, seja forte e não temas as adversidades, porque o Senhor é contigo. Onde antes havia apenas areia e criaturas do deserto, haverá agora flores, verdes pastos, água abundante e densa vegetação. E sobre tudo haverá um caminho santo. Versículo 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Este é o caminho que nos leva ao Pai, ao reino de paz. Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ninguém pode gozar dessas bênçãos se não estiver neste caminho santo. Versículo 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Quando o povo de Judá voltou do cativeiro babilônico, voltaram assim, cantando, jubilosos, estavam como quem sonha. Imaginem qual será o cântico dos remidos para o céu, para a Nova Jerusalém. Haverá uma nova canção, uma alegria indizível, jamais experimentada por nenhum de nós, seres mortais. Apocalipse capítulo 19, do verso 6 a 8. E então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Após uma sequência de profecias, o profeta descreverá no capítulo 36 fatos históricos sobre a invasão da Assíria sob o comando do rei Senaqueribe a Judá. Versículo 1. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. De acordo com 2 Reis, capítulo 18, do verso 14 ao 16, o rei Ezequias havia pagado tributos ao rei Senaqueribe, a fim de que Jerusalém recebesse imunidade, conforme falamos na meditação do capítulo 33. Porém, a Assíria, como vimos, mudou de ideia e decidiu invadir a cidade de Jerusalém, já que Senaqueribe era um homem mentiroso, sem palavra e nenhum escrúpulo. Todavia, nessa crise, o rei Ezequias tomou posição e escolheu confiar em Deus e não mais no homem. Dos versos 4 ao 20, o comandante-chefe do exército assírio, intitulado Rabisaque, que não era um nome próprio, mas um título, afronta ao rei Ezequias. Versículo 4. Rabisaque lhes disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, que confiança é essa em que te estribas? Rabsaque começou sua conversa com os nobres de Judá, atacando o que percebeu serem os motivos que levaram à rebelião de Ezequias. Primeiro ele perguntou, confias no Egito?
Afinal, todos os que já haviam tentado se apoiar no Egito, a cana esmagada, só haviam perfurado a mão como um caniço quebrado. Neste ponto, Rabsaqué e Isaías estavam em completo acordo. Em segundo lugar, Rabsaqué argumentou que a dependência do Senhor seria inútil contra a Síria. Versículo 7. Mas se me dizes, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Em terceiro, o assírio apontou a fraqueza militar de Judá, a falta de cavalaria. Ele sarcasticamente argumentou que mesmo que os assírios doassem 2.000 cavalos aos rebeldes, eles não seriam capazes de armar cavaleiros, de acordo com o verso 8. No auge do seu argumento, Rabsaqué afirmou falsamente, ironicamente, que o Senhor lhe havia ordenado destruir a Judá, versículo 10. Mas uma coisa era certa, Deus já havia prometido que Jerusalém não cairia diante dos assírios, de modo que o comandante estava absolutamente equivocado. Mas tentando aplacar o medo do povo diante das afrontas, os funcionários do rei Ezequias, Eliaquim, Sebna e Joá, pediram para que Rabsaqué falasse em aramaico, para que apenas eles ouvissem, de acordo com o verso 11. Porém, com uma arrogância ainda maior, Rabsaqué rejeitou o pedido. Ele queria que os soldados de Judá percebessem as terríveis privações que ocorreriam se o rei Ezequias recusasse a entregar a cidade. Verso 12. Mas Rabsaqué lhes respondeu, mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente a teu senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Diante dessas ofensas, ele se colocou de pé e em alta voz fez todo o povo de Jerusalém ouvir as afrontas do rei da Síria. Seu discurso constava de 5 argumentos negativos para convencer o povo. Primeiro argumento, Ezequias não seria capaz de salvar sua capital dos assírios, verso 14. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Segundo argumento, que as promessas de Ezequias de que o Senhor não permitiria que a cidade caísse diante do inimigo eram enganosas, versículo 15. Nem tampouco Ezequias os faça confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Terceiro argumento, a renúncia significaria paz imediata. Os judeus seriam autorizados a voltar para as suas plantações e casas. Versículo 16. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria. Fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei, cada um da água da sua própria cisterna. Quarto argumento. A deportação não seria tão ruim, porque eles encontrariam uma terra de abundância semelhante à sua própria. Verso 17. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Quinto argumento. Que outros deuses haviam entregado suas cidades à Síria. Versos 18 ao 20. Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desses países os que livraram a sua terra das minhas mãos para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? O auge das afrontas e do drama já havia chegado. Será que Judá se curvaria diante da lógica do Rabsaqué? Ou buscaria a ajuda do Senhor? Versículo 21. Mas o povo ficou calado, como o rei Ezequias havia mandado. Eles não disseram nenhuma só palavra. Porém, ao retornarem à presença do rei, os 3 funcionários rasgaram suas vestes em angústia, em desespero, em total humilhação. Versículo 22. E então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabsaqué. Diante dos relatos proferidos pelos funcionários, o rei Ezequias teve a mesma atitude dos 3, que veremos amanhã no próximo capítulo. Que Jesus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 37 e 38 do livro do profeta Isaías.